Então, fala galera, sejam novamente bem-vindos, tá? Ao canal do professor Emanuel Macedo, seu professor de Física. Galera, na aula de hoje, a gente vai resolver aqui, tá? Uma questãozinha do ITA, tá? Então, a questão aqui do ITA de 2014. Não, 2014 não, 2004. Certo? Então, é uma questão aqui do ITA 2004, relativo justamente àquilo que a gente aprendeu na aula passada, que era sobre o princípio da equivalência de Einstein. Então, acompanha comigo aí o enunciado da questão. Então, a questão ela fala o seguinte: um bloco de massa M, então temos aqui um bloco de massa M, certo? Um bloco de massa M e densidade D é suspenso por meio de um fio leve e inextensível, preso ao teto de um elevador. O bloco encontra-se totalmente imerso em água de densidade ρ, contida em um balde, conforme mostra a figura. Durante a subida do elevador, com uma aceleração constante A, então o elevador está subindo aqui, ó, pessoal, tá? Esse elevador aqui está acelerado para cima, o fio sofrerá uma tensão igual a... Então o objetivo da questão, pessoal, é determinar qual é o valor da tensão que eu tenho aqui no fio. Pessoal, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o estudo, tá? A análise desse problema aqui dentro do elevador, certo? Então é como se eu tivesse com o meu observador, tá? Dentro do elevador. Porém, o que acontece? O elevador ele está acelerado, né? E a gente sabe que todo referencial acelerado não vale, as leis de Newton já não são mais válidas, né? Então, para esse carinha que está dentro aqui do elevador, se ele quiser fazer a análise desse sistema aqui, desse probleminha aqui, utilizando as leis de Newton, não será válidas. Por quê? Porque o elevador está acelerado, tá? Ele se trata de um referencial não inercial, ok? Porém, pessoal, a gente aprendeu na aula passada que existe uma maneira de se trabalhar as leis de Newton, mesmo estando em um referencial não inercial. Basta que utilizemos o princípio da equivalência de Einstein, tá? Então, o que é esse princípio da equivalência de Einstein? Ora, como eu quero trabalhar as leis de Newton aqui dentro, o que é que eu vou fazer? Eu vou esquecer essa aceleração aqui, tá? Ou substituir essa aceleração aqui de fora por um campo gravitacional aqui dentro, que eu vou chamar de A. Certo? Então, ó, a gente esquece essa aceleração aqui e substitui por um campo gravitacional, tá? Aqui dentro do elevador. Então, o que acontece? Ó? Eu vou ter um campo gravitacional apontado para baixo, certo? Que vai ter o mesmo módulo da aceleração do elevador. Eu também vou ter um campo gravitacional, certo? Criado pela atração gravitacional da Terra com os objetos que estão no interior do elevador. Ok? Beleza. Feito isso, agora sim eu posso tranquilamente fazer o estudo desse problema aqui utilizando as leis de Newton. E aí a questão fala o seguinte, pessoal. Nota. O bloquinho está paradinho aqui, está em repouso, certo? Está em equilíbrio. Como ele está em equilíbrio, né? Como ele está em equilíbrio, está aqui o bloco, a gente sabe que toda vez que um corpo se encontra em equilíbrio, tá? A gente pode dizer que a força resultante que atua sobre ele é zero. Então, com a força que eu tenho aqui sobre ele? Eu tenho essa força aqui, que é a força de tensão, tá? A força de tensão, a força de tração. Eu vou ter aqui, ó, para baixo, o peso desse objeto, certo? Vou ter o peso aqui. Só que, como esse bloco ele está mergulhado na água, né? A gente sabe que toda vez que você mergulha um corpo em um fluido, surge uma força chamada de força de empuxo. Então a gente vai ter aqui, ó, a força de empuxo. Então, para que a resultante seja zero, o que vai acontecer? Eu vou dizer que o empuxo mais a tensão é igual ao peso, tá? Então temos aqui essa relação aí, que empuxo mais tensão é igual ao peso. Eu vou aqui para essa parte aqui mais escura agora, tá, pessoal? Para destacar um pouco mais. Então, repetindo o que eu escrevi ali, ó, força de empuxo mais tensão, força de empuxo
mais tensão é igual ao peso, certo? E o objetivo da questão é que você determine quanto equivale essa tensão que eu tenho aqui, ó, no fio. Quanto equivale essa tensão? Bom, então como eu quero saber a tensão, vai ficar peso menos empuxo. Só que tu tem que lembrar que esse peso é o peso aparente do bloco, né? É o peso aparente do bloco. Por que peso aparente? Ora, porque agora eu vou ter uma gravidade aparente. A gravidade aparente é quem? É a aceleração que eu tive que fazer aqui nessa mudança de referencial. Como eu estou trabalhando no referencial inercial, eu tive que fazer essa mudança de aceleração aqui para dentro. Então ficou gravidade aparente. A gravidade que é fruto dessa mudança de referencial, mais a gravidade que já existia antes, certo? Que a gente vai ter aqui a gravidade aparente. Então aqui no caso é o peso aparente, certo? Então aqui vai ficar, ó, T é igual a mg aparente menos o empuxo. Tá, mas como é que a gente calcula empuxo? Pessoal, empuxo, colocando aqui do lado, ele é calculado como sendo ρ, tá? Ρ, que é a densidade do fluido, V, que é o volume do fluido deslocado, vezes a gravidade, certo? Então aqui, ó, é como a gente calcula a força de empuxo. Então aqui, em vez de vou colocar logo aqui, ó, já substituir o certo? Volume do fluido deslocado vezes a gravidade, ok? Mas, gente, nota, as alternativas aqui, ó, tu pode ver, então por isso que é bom tu sempre na hora que tu tá resolvendo o probleminha, tá? Tu vai sempre analisando aí as alternativas. E tu tá vendo que em todas as alternativas não tem aqui o volume, tá? Desse fluido deslocado. Então a gente vai ter que fazer alguma coisa aí para sumir com isso aqui, ó, com esse volume desse fluido deslocado, certo? Em todas as questões aparece a massa, né? Aqui aparece a densidade do fluido, certo? A densidade do corpo. Então, olha só, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer aqui empuxo é ρ vezes. Pessoal, como o corpo está completamente mergulhado, certo? Como esse corpo ele está completamente mergulhado, então veja bem, o volume do fluido que foi deslocado pelo corpo, esse volume de fluido deslocado, corresponde justamente ao volume desse bloco, certo? E como é que a gente calcula volume, tá? Como é que a gente calcula volume, tá? Lembra que densidade é massa sobre volume, não é isso? Então, volume é dado por a massa dividido por densidade. Então, no caso, o volume desse bloco aqui, eu posso dizer que é a massa dele dividido pela gravidade, que é um Dzinho aqui minúsculo. Então, isso aqui é o volume do fluido deslocado. Então, eu venho aqui e vou fazer o que? Vou substituir por md vezes a gravidade, certo? Então, fiz agora a troca e aí a gente dá prosseguimento aqui fazendo tensão é igual a mg aparente menos, volta que esse G também, ó, é aparente, tá? Todo momento está trabalhando agora com a gravidade aparente, o G aparente, o G resultante, ou G relativo, né? Como você queira chamar aí. Então aqui vai ficar, tem que saber na verdade que esse G aparente é A mais G. Então aqui vai ficar mg aparente menos ρ vezes o volume, tá? Vezes o volume do fluido deslocado, que eu já fiz aqui a mudança, pessoal. Já fiz aqui a mudança, tá? Então já vou colocar aqui que esse volume do fluido deslocado aqui vai ser m sobre d vezes o G aparente. Bom, então, pessoal, o que é que eu faço aqui? Ó? Como eu tenho mg aparente desse lado e eu tenho mg aparente desse lado aqui, eu posso fazer o seguinte, vou deixar isso aqui em evidência e aqui vai ficar 1 menos ρ, tá? 1 menos ρ sobre d, tá? Ρ sobre d, esse m está em evidência aqui, certo? Logo, ó, vai ficar m, só que quem é g aparente?
A mais G, ou G mais A, tu faz, que multiplica 1 menos ρ sobre D. E aí temos como resposta, pessoal, ó, letra A é o gabarito da questão. Então, pessoal, ó, essa questão ela poderia também ser resolvida, tá, para um referencial inicial. Só que eu fiz, pessoal, utilizando o princípio da equivalência de Einstein para tu ver como, tá, como tu também pode resolver uma questão dentro de um referencial não inicial, utilizando o princípio da equivalência de Einstein. Tá? É bom a gente saber as duas formas. Tranquilo? Então, essa era a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado, tá? Dá um curtir no meu canal aí, se inscreve, que na próxima aula estarei postando mais questões aí do ITA, tá? E assuntos aí relativos às provas de ITA e IME. Valeu, é isso e foi.